que o deputado federal também fez uma crítica em relação ao governo, né, em relação ao pagamento analisando, né, que eu li também nas redes sociais aí sua, e quando se para pagar o povo, né, para que tanta demora, para que tanta injustiça, para que tanta gente na fila, né? Exato, muita gente aguardando, muita gente que ainda não recebeu, e aí tem aquela fala assim, ó, mas o auxílio emergencial já atendeu 50... O presidente chegou a dizer isso um dia e eu discordei dele, da forma respeitosa com que eu sempre discordo, porque eu estou lá na Câmara, não é para xingar o presidente da República, não é para ofender, não é para colocar apelido. Estou lá para apoiá-lo nas ações boas para o país e para criticá-lo de forma construtiva. O presidente disse em uma entrevista assim, mas pagou para 59 milhões de brasileiros, deu problema para 1 milhão, vamos focar nos 59 milhões que deu certo? Eu disse, pelo contrário, eu não tenho que focar nos 59 milhões que deu certo, porque eu não sou pago para parabenizá-lo, eu tenho que focar nos 1 milhão que deu errado, e se der certo para 59.999.000, eu vou focar nos 1.000 que não deu certo. Se não deu certo para um, eu vou focar nesse um. Esse é o meu papel como fiscalizador do dinheiro público, que é isso que um deputado federal, um deputado estadual, um vereador é. Infelizmente, isso tem se deturpado ao longo dos anos. A gente tem hoje no Brasil, salvo as exceções que existem, nós temos bons vereadores, bons deputados, mas não é a maioria. A gente tem hoje câmaras de vereadores, um poder legislativo municipal em todo o país. E quem está me assistindo, pode ser do norte, do nordeste, do sul, sabe que é verdade. Câmara de Vereadores para o toma lá da cá, né? Para negociar cargo, para negociar me dá isso que eu voto, se não me der eu não voto. Então, Marcelo, eu costumo dizer o seguinte, sabe quem é o grande culpado da corrupção que corre solta no nosso país? Nós do Poder Legislativo. Nós, Poder Legislativo como um todo, do Senado às câmaras municipais lá do interior, a gente tem que ter a hombridade de dizer, nós somos os culpados do país estar do jeito que está. Mas quem está roubando é o Poder Executivo, é o prefeito que desviou, mas cadê o vereador que não fiscalizou? Cadê a fiscalização? É o governador que roubou, cadê o deputado estadual que não fiscalizou? Então a responsabilidade, ela é nossa, é do Poder Legislativo. Se não existisse isso, teríamos uma outra situação, um outro cenário. Uma outra situação completamente diferente. Vou aproveitar a deixa da sua pergunta, ainda sobre a questão auxílio emergencial, para colocar um outro ponto que eu acho extremamente importante, tem a ver com o que a gente está falando de representar, de fiscalizar. André Janones, até quando vai o auxílio emergencial? Né? Tem gente me questionando, vai até dezembro, vai até agosto e etc. Teve ou não teve uma votação na Câmara e os deputados teriam votado contra a prorrogação do auxílio? Aproveitar aqui a nossa audiência, o espaço para esclarecer. A gente tem que ter uma boa interpretação de texto, de leis. A minha função como deputado, também como advogado, porque eu sou advogado, é saber fazer essa interpretação. Então, tem uma grande diferença entre eu dizer que você é obrigado a fazer algo, que você vai fazer, afirmar, e dizer você pode fazer caso você queira. Todos os 513 deputados votaram a favor da lei que instituiu o auxílio emergencial. Todos, não teve um que votou contra. Essa mesma lei determinava por força da lei que o governo federal teria que pagar abril, maio e junho. E falava que depois disso o governo federal estava autorizado a pagar o auxílio emergencial. Ou seja, o governo, se você entender que tem que continuar pagando o auxílio, pode pagar, nós deputados estamos autorizando. Então, é verdade que todos os deputados votaram para instituir o auxílio? É verdade, não foi só o André Janones. É verdade que todos os deputados votaram para autorizar o presidente prorrogar o auxílio tanto que ele quiser? É verdade, tanto que ele prorrogou em julho e em agosto sem precisar passar pelos deputados de novo. Agora, é verdade que deputados votaram contra obrigar, ou seja, garantir que o governo vai pagar até dezembro? É verdade também. Então não é fake news, é uma realidade. Houve a votação de uma emenda a um projeto e nessa emenda modificava a lei, aonde fala que é uma faculdade, que o governo está autorizado, que ele pode, passaria a constar que o governo pagaria o auxílio até dezembro. Essa foi a emenda que foi derrotada por 323 a 109. E agora, então não vai estender? Agora o governo pode estender. Ele continua autorizado a estender até dezembro, mas ele não é obrigado, continuou do jeito que estava. Ou seja, o segundo semestre começando, 2020 começando semana que vem, pode ter uma nova mudança aí disso, então. Pode ter uma nova mudança, o governo pode autorizar, mas pode não autorizar. E a gente está fazendo algumas articulações no Congresso, vou te dizer aqui também em primeira mão, já contactei alguns líderes partidários e a gente está tentando mobilizar, sensibilizar, acho que é a melhor palavra, para
apresentar uma outra emenda em outro projeto, ou tentar, eu tenho um projeto de lei meu, de minha autoria, que já está na Câmara dos Deputados, tratando sobre essa questão da prorrogação. A gente está fazendo uma articulação para tentar fazer com que esses projetos cheguem até o plenário, e aí a gente possa não mais apenas dar o direito do presidente do governo federal de prorrogar o auxílio, mas garantir que isso aconteça, obrigá-lo a prorrogar o auxílio até dezembro. Essa palavra é meio pesada, obrigado, mas é a palavra que expressa o que eu estou querendo dizer, né? Colocar uma garantia lá na lei de que vai ser pago até dezembro e não mais só um direito. Ah, André, mas a pandemia está passando. Primeiro que a pandemia não está passando, a gente não sabe quando vai chegar uma vacina e etc. Segundo, que os indicadores econômicos indicam que o nosso país deve entrar numa profunda recessão. Ainda tem o primeiro semestre de 2021 ainda, né? Até dezembro eu não tenho dúvida que a situação ainda vai estar difícil. Com pandemia, sem pandemia, a situação financeira e econômica, principalmente das famílias mais pobres, vai estar muito difícil. E só emendar aqui, estou alongando demais na minha resposta. Pode continuar, que o auxílio emergencial ainda vai render muita coisa. Eu quero só aproveitar, acredito eu que a gente deva estar com uma audiência muito boa, eu quero só aproveitar para dizer o seguinte: a gente está vivendo um momento no nosso país, e como eu quero estar errado nessa previsão que eu vou fazer aqui agora, eu quero muito estar errado, não quero acertar, mas tudo indica que a fome vai voltar a assolar o nosso país. Na verdade, a fome nunca foi erradicada, né? Ela deixou de ser talvez o maior dos problemas, mas continuou sendo um grave problema. Várias regiões do Brasil, Alagoas, né, nós temos problemas. No próprio norte de Minas, nós temos problemas. Quando eu digo vai voltar com a força que a gente viu, por exemplo, no início dos anos 90. Isso nos assusta, né? E eu acho que nos próximos anos, ultimamente, utilizou-se muito o discurso de que números, capacidade administrativa, estou falando isso porque esse ano tem eleições e eu sei que a gente tem gente nos assistindo no país inteiro. Então eu quero dar uma dica, sem pedir voto, sem falar de partido, quero dar só uma dica para quem está nos assistindo. Voltem a atenção de vocês para candidatos que apresentem um olhar mais humanista. Nós vamos iniciar um período do nosso país que não dá para tratar a coisa pública mais como empresa, aquela coisa fria, olhando só planilhas e números. É preciso ter um olhar mais humano para entender a necessidade de cada um, para entender a dificuldade, para entender, por exemplo, que um auxílio até dezembro, um auxílio emergencial até dezembro, vai criar um déficit aqui, vai aumentar. O momento é de salvar vidas, né? A gente, como eu disse, vou repetir, creio e repetindo pela milésima vez, espero estar errado, mas creio que vai voltar um período aí muito difícil para a população mais carente do nosso país, e a gente precisa ter nas prefeituras municipais, nas câmaras de vereadores, nos governos do estado, em todas as esferas do poder público, pessoas com esse olhar mais humano, com esse olhar mais sensível para a população. Bom lembrar também que próprios economistas, né, você deve estar se referindo a isso, que aponta que o início de 2021 terá a projeção de grande número de desemprego, né, essa questão também social da fome e também essa questão da geração de renda. Mas como gerar renda se não tem emprego? Né, um desafio, ou seja, estender esse auxílio emergencial até dezembro, né, é bom, é excelente, mas já podem começar a pensar. Isso é só o primeiro passo. É só o primeiro passo. Isso não vai resolver o problema do país. É necessário, mas não vai resolver de uma vez por todas. E falando do desemprego, que é uma questão importante que você levantou, a gente também vai começar a pagar o preço, agora sentir na pele, o preço por a gente ter praticado um verdadeiro desmonte na educação. Não vou nem chamar de desmonte, é pior do que isso, porque nunca esteve montada, a gente nunca teve uma grande educação referência mundial no nosso país, mas os resultados que a gente teve nos últimos anos foram catastróficos.